Olá, mulheres, bom dia. Vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos falar de Ana, a profetisa. Está em Lucas 2:38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém, em Jerusalém. Então, continuando com as mulheres da Bíblia, nós vamos agora entrar no Novo Testamento. Pode observar, se você voltar algumas folhas antes de Mateus, há uma folha em branco. Essa folha tem um significado. É o tempo de 400 anos que houve silêncio a Israel, silêncio ao povo de Deus. Não que não aconteciam as coisas, as pessoas nasciam, cresciam, davam-se em casamento, uns com fé no Deus Jeová, aguardando a promessa, a vinda do Messias, que foi feita através da linhagem de Judá, e Judá vai ser o representante fiel da vinda do Messias. Só que não houve mais profecia e os exemplos já haviam sido dados. E agora seria o momento do triunfo. Houve algumas mudanças políticas, né? O governo maioritário estava em Roma, e também aconteceu a diáspora, que foi a dispersão do povo de Israel. Por conta da perseguição, do preconceito, eles foram disseminando, mas Deus tem propósito para tudo, né? Como o pastor Levi falou domingo, Israel não é étnico. Israel, todas as vezes que falar de Israel no Antigo Testamento, está referindo todos aqueles que aceitaram Deus Jeová e o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, o chamado de Israel é para nós também. E para se cumprir a lei, aconteceu que o menino Jesus nasceu, né? Em Mateus nós vamos ver, no início de Lucas também. E para se cumprir a lei, que Jesus era judeu, ele ia ser circuncidado. Levaram-no ao templo para cumprir-se toda a lei. E lá haviam dois anciãos, que era Simeão. Ele guardava a profecia, a palavra no coração, e quando apresentaram o menino no templo, ele pega o menino e olha para ele e diz a Deus que ele pode se despedir em paz, porque ele havia visto com os olhos dele a própria salvação. Ele creu no menino Jesus e ele sabia que, apesar de homem, carne e sangue como nós, que ali havia a redenção do povo. E como a concentração estava através do povo de Judá, toda a glória do nascimento de Jesus do Antigo Testamento veio do reinado de Judá. E José e Maria eram descendentes de Judá, da tribo de Judá. Isabel morava em Judá, mãe de João Batista. João Batista nasceu lá. E Belém era uma cidade pertencente à tribo de Judá. E Ana, como mencionado na Bíblia, em Lucas 2:38, vai dizer que ela era da tribo de Judá também. Ela era da descendência de Aser, filho de Zilpa com Jacó, que ela era serva de Lia, e filha de Fanuel. Fanuel significa face a face com Deus. Lembram-se de quando Jacó teve aquela experiência, aquele acontecimento em Gênesis, quando Jacó luta com o anjo. O lugar chama Peniel em hebraico, mas Fanuel também é um nome dado, a face de Deus. E Ana significa graciosa. Então, nós podemos ver que tem bastante simbolismo aqui, além dela ser a última profetisa citada, né? A primeira no Novo Testamento e a última profetisa citada após os 400 anos do silêncio interbíblico. E o nascimento de Jesus também, os próximos acontecimentos, vieram os pastores, que significavam os já pertencentes a Deus, os reis, os magos, para dizer que também Jesus seria acessível aos povos pagãos e também aos gentios, aos estrangeiros. Simeão e Ana, então, estavam no templo quando foram circuncidar Jesus, e eles simbolizavam o Israel mais moribundo, o Israel antigo, porém com esperança para o futuro. Ela tinha 84 anos e já era viúva,
e eles não tinham um relacionamento marido e mulher. Mas ela vem simbolizar também essa dignidade que que Jesus trouxe às mulheres também. Mas também no Antigo Testamento nós poderíamos ver Baraque e Débora juntos, Moisés e Zípora, Sara ao lado de Abraão. Então essa dignidade sempre teve entre o povo de Israel. E aqui mais uma vez nós vemos simbolizado através de Ana e Simeão. Dá o exemplo de Simeão, que diz que já viu a salvação através de Jesus bebê, e ela também, que o verso vai falar que ela anunciava e falava a todos que esperavam a redenção de Jerusalém, que a salvação viria. A melhor parte, né, de esperar tudo aquilo do Antigo Testamento, todas as profecias, né, e ela vê agora com os próprios olhos que está sendo cumprida através de carne e sangue, porém revelada através do Espírito Santo, e o próprio Deus vindo encarnado, né? O Verbo se fez carne através de uma criança, de algo que é peculiar a nós, de algo que é humano. Kuyper vai dizer que parece que ela veio agradecer esses 40 anos de gerações aos pés de Jesus antes de morrer. No verso 37 vai dizer que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações. Se tem alguém que Maria, irmã de Marta, pôde aprender a estar aos pés de Jesus, aqui está o exemplo. Essa mulher, Ana, profetisa, passava dia e noite esperando a revelação em carne daquela profecia que vinha através de Isaías, Malaquias, Zacarias, e ela pôde ver com os próprios olhos. Ela escolheu a melhor parte dia e noite. E é o que eu e você deveríamos fazer em todos os momentos, né? Preocupado com a vida financeira, preocupada com as ansiedades da vida e adorar, simplesmente adorar. Ela aqui, nós vamos ver que ela teve um celibato, né? Se fossem os irmãos católicos, iam falar que ela era beata. E beata nada mais significa do que bem-aventurada, feliz. Então, uma pessoa que está aos pés de Jesus aprende a verdadeira felicidade, o contentamento de ter o que Deus quer para as nossas vidas. E essa mulher passou a ter essa vida, que ela sabia que tudo vinha de Deus e era para Deus. E a Bíblia vai dizer que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e Deus nos criou para que fôssemos a imagem e semelhança de Deus. Hoje de manhã eu estava tendo uma meditação comigo mesma, enquanto eu fazia o café. Falava, por que a Bíblia diz que Deus é ciumento, Deus tem ciúmes de nós? E em Coríntios 13 vai dizer que o amor não arde em ciúme. Porque o único que pode ter ciúme, que é permitido ter ciúme, é Deus, porque a Ele pertence todas as coisas. Nós não podemos ter ciúme, arder em ciúmes pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, porque eles não pertencem a nós, eles pertencem a Deus. Então é passível essa peculiaridade, esse atributo somente a Deus, porque nós pertencemos a Ele. Porque a Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós. Então é peculiar a Ele, é um atributo que só é permitido a Deus, que nós não podemos mesmo ter. Nós podemos ter um cuidado, né, com os nossos filhos, com o nosso marido, mas eles são nossos emprestados, né? Na verdade, eles são pertencentes a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E Ana entendeu isso, que devolvendo o seu marido para Deus, a melhor parte, o melhor da vida dela a ser feito era estar no templo. E que bonito essa profecia, né? Quem estava por perto, como Jesus veio para pagãos e gentios também, ela continuava anunciando que a salvação estava ali, que eles poderiam crer que a salvação viria através dessa criança. Ela não parava de profetizar isso. E Kuyper vai fazer uma conclusão interessantíssima, que ele fala que ela foi inclusa na longa série dos arautos dos profetas, do futuro mestre ao longo dos séculos. E Cristo representou uma tribo de reis. Zacarias e Isabel, uma tribo de sacerdotes. Ana representou os profetas.
e essa última profetisa confirma aqueles que a precederam, especialmente Isaías e Malaquias. Ela não apenas confessou Cristo, mas dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Lucas 2:38. O seu testemunho no templo foi a última voz de profecia a ser ouvida. A profecia cumpriu o seu propósito. João, o arauto do Senhor, estava esperando na porta. Nós sabemos que João Batista vai dizer que ele veio preparar o caminho daquele que havia de vir. Era a voz que clamava no deserto, e que ele veio para poder batizar o nosso Senhor Jesus, né? João Batista, então, foi o arauto de Jesus. Então, o trabalho dessa mulher aqui foi muito importante, né? Antes de morrer, ela também viu a profecia cumprida, e como alguém que poderia dizer assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Algumas pessoas, quando estão no fim da vida, a gente às vezes reflete, né? Parece que ela só estava esperando ver o fulano, ver o cicrano. E aí nós percebemos que antes de morrer ela teve essa tamanha revelação da profecia que ela havia esperado com tanto esmero, com tanta paixão, com tanta devoção. Que nós possamos ser assim em nossas vidas, ter essa vida dedicada ao Senhor e saber que tudo pertence a Ele, e que nós não percamos essa adoração e essa evangelização, dando graças a Deus e falar a todos os que esperavam por redenção. Amém? Que nós possamos ser essas pessoas totalmente firmadas em Deus e jamais esquecer que a redenção, que a salvação, a libertação vem através do nosso Messias. E ele vive para sempre e vai voltar para buscar a sua noiva. Amém? Excelente dia, Deus abençoe. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo